pessoal! Hoje vou falar sobre um assunto polêmico que é vozes e violência. Muitas pessoas me perguntam sobre se pessoas que ouvem vozes são violentas, e a gente sabe que existe culturalmente na sociedade muito a impressão de que as pessoas que ouvem vozes são violentas. Isso é verdade? As pessoas que ouvem vozes são violentas mesmo? E eu vou dizer pra você que não. A maioria das pessoas que ouvem vozes não é violenta com os outros. A violência faz parte da história da humanidade, né? Infelizmente, a agressividade ela tá aí presente na nossa sociedade. E se você fizer as contas, vai ver, a maioria das pessoas que cometeu algum crime de violência, cometeu uma tentativa de assassinato ou um assassinato, a maioria ouve vozes? Não. A maioria das pessoas que está presa por conta de comportamentos de violência ouve vozes? Não. Então por que a gente tem essa associação? Porque se vocês repararem, quando acontece, infelizmente, um crime envolvendo uma pessoa que ouve voz, esse crime fica muito na mídia, né? Normalmente é feito um escarcéu em cima desse crime. Então a gente acaba associando isso muito por conta da mídia. E esse é o tipo de história que chama atenção, né? É o tipo de história que vende, é o tipo de história que é legal de fazer filme, né? Então vocês podem ver, quase todos os filmes que tem pessoas que ouvem vozes, a pessoa é violenta, né? É, Até na novela agora, Império, né? Sim, eu vejo novela Império. Tem o Salvador, que ele é uma pessoa que ouve vozes e muitas vezes ele fica violento. Então, assim, infelizmente, mais uma vez a mídia fazendo um papel que mais atrapalha do que ajuda, né? A todo momento a mídia coloca as pessoas com transtorno mental como isso no geral. Qualquer pessoa com sofrimento emocional já é tido como desequilibrado, como uma pessoa que vai fazer mal pro outro. É um show de horrores, não vou nem entrar nisso, né? Mas a questão das vozes em si, é muito raro a gente ver uma narrativa positiva, né, sobre isso na TV. Então, a gente vai assimilando isso, né? Como se isso fosse uma verdade absoluta, e não é. A violência que muitas vezes ocorre com as pessoas que ouvem vozes é muito autoprovocada. Então, isso muitas vezes pode acontecer. Por conta do sofrimento, de ouvir vozes negativas, por exemplo, muitas pessoas que passam por isso acabam se machucando, se cortando, se automutilando, né? Se agredindo, às vezes batendo a cabeça na parede para que as vozes saiam. E infelizmente até algumas tentativas de suicídio. Então, se a gente pudesse explanar um pouco sobre a questão da violência, seria que a gente tem que cuidar para as pessoas que ouvem vozes não cometer violências consigo mesmo, por conta da angústia que sofrem, né? E as pessoas que ouvem vozes, na verdade, elas são mais vítimas de violência, né? Então, de violência do preconceito, da exclusão, e principalmente violências institucionais, né? Violências muitas vezes dentro da família. A gente ouve muitos casos de violência do silenciamento, né? Violências até de negligência de cuidados ou de direitos, né? Então, se a gente também fosse falar, a gente vai inverter essa lógica. Na verdade, as pessoas que ouvem vozes, elas mais sofrem violência do que praticam violência. Por isso que nessa página aqui eu tento muito trazer para vocês ideias de pessoas que ouvem vozes e que tiveram trabalhos incríveis, por exemplo, foram grandes artistas. E sempre que eu trago, é, por exemplo, dicas de filmes, eu tento trazer não de filmes que mostrem somente esse lado, né? Não quer dizer que uma pessoa em crise, uma pessoa que esteja desesperado, não pode fazer alguma coisa que depois ela se arrependa. Por exemplo, uma pessoa, ai, tá muito nervosa e vai lá e dá um soco na parede. Não precisa ouvir vozes ou ter transtorno nem nada pra fazer isso, né? Você muitas vezes tá estressado e acontece isso, né? Mas eu acho que é muito importante a gente desmistificar isso. Porque é só você ver, a maioria das pessoas que cometem crimes não ouvem vozes. Então, essa associação ela é equivocada, né? E uma forma de prevenir que a pessoa seja violenta é tentar conversar com a pessoa, né? Conversar, ouvir a pessoa, não revidar,
tentar entender o lado dela, né? Muitas vezes para lidar com violência, você tem que manter a calma, né? Não adianta você, se o seu familiar, por exemplo, está ouvindo vozes, você ir lá e negar, dizer que não tá ouvindo, mandar a pessoa parar de ouvir, dizer que é coisa da cabeça dela, né? Muitas vezes a violência é inclusive uma reação. Eu até falei sobre num vídeo aqui sobre paranoia, de que muitas vezes a paranoia, a pessoa é agressiva, mas é porque na verdade ela tá com medo. Então é isso, né? Se você estiver presenciando um momento em que uma pessoa tá ouvindo vozes, tente fazer ela manter a calma, respirar, não ficar confrontando ela, não mandar ela parar de fazer aquilo, né? Tente dizer para ela te falar o que tá acontecendo, tente ser um porto seguro para a pessoa, né? E você que se ouve vozes e tá vendo esse vídeo, se você sentir esses impulsos agressivos, a gente fala muito para tentar canalizar isso. Então, escrever, desenhar, né? A arte é uma forma de canalizar muito forte a agressividade, fazer exercício físico, né? Fazer uma luta, algo assim. Então, essas seriam já umas dicas para lidar com a agressividade. E a agressividade é inerente do ser humano, né? É uma forma de tentativa de sobrevivência. Então, se você está vendo esse vídeo, eu peço a você que pare de fazer essa vinculação entre vozes e violência e comece a refletir um pouco do quanto que na verdade que são esses números mesmo e se isso realmente é verídico e você vai ver que na verdade não faz muito sentido. Então, ouvidores de vozes não necessariamente são violentos.